E aí, pessoal, eu espero que vocês estejam bem e hoje a gente vai dar continuidade ao suporte dos cadernos e nesse vídeo eu vou um pouco mais além e a gente vai trabalhar a matéria referente às questões. Nada tão pesado, mas um conteúdo informativo e cheio de conceitos para que vocês consigam entender a questão e um pouco dos conteúdos que estão por trás das questões. Lembrando que é de extrema necessidade que vocês estejam com o caderno de vocês de atividades em mãos, aí do lado, para que a gente leia as questões juntos e resolva da melhor maneira possível, ok? Então vamos aqui para o primeiro texto que vai servir de base para que a gente consiga responder as questões. Comunicação entre os animais. Elefantes. Elefantes são capazes de sentir empatia, de entender situações ao seu redor e até de chorar de tristeza pela morte de um ente querido. Depois de estudar uma manada de elefantes no Congo por 19 anos, uma bióloga percebeu também que a voz deles é individual, tal como a nossa. Além disso, os grandes paquidermes usam movimentos e gestos discretos para se comunicarem entre o grupo. A curvatura da tromba ou uma dobra na orelha ajudam a transmitir informações entre eles, já que, em geral, vem acompanhado de roncos, bramidos e outros sons peculiares. Ou seja, os elefantes, tal como os italianos, falam com as mãos. Segundo tema do texto, aves, como são e para que servem as penas. Sem as penas, a ave não pode voar. As penas são consideradas obras-primas de engenharia, resistente, flexível, reparável e belo. Aí abaixo nós temos uma figura que mostra para vocês algumas das estruturas que compõem uma pena. Voltando para o texto. As penas das aves equivalem às escamas dos répteis e dos peixes e os pelos dos mamíferos. É isso mesmo, as escamas, penas e pelos são estruturas da pele formadas de proteína, chamada queratina. As penas não servem apenas para cobrir o corpo e facilitar o voo. As penas retêm o ar que conserva o calor do corpo da ave e ainda proporciona defesa antipredatória por meio da camuflagem. São também importantes elementos da comunicação entre os indivíduos da mesma espécie. Quando a época de acasalamento chega, o macho de várias espécies trocam as penas, adquirindo penas nupciais, que se tornam exuberantes, mais bonitas. Quando a muda de penas se completa, o macho toma a iniciativa, exibindo-as para as fêmeas, dançando, vocalizando e mostrando todos os atributos para ela, na esperança de ser escolhido para o acasalamento. E as fêmeas? Elas não ficam chamativas como os machos, apenas observam e escolhem o macho que será o pai de sua prole. Bem, meus queridos, finalizado a leitura do texto, agora nós já temos aí algumas informações, né? Nós vamos agora para uma pequena aulinha sobre as aves, para que você saia daqui sabendo mais do que quando você começou o vídeo. Vamos lá. Já que estamos falando de aves, né, vamos fazer um pequeno resumo sobre essa classe de animais, junto com algumas informações gerais. Diferente dos répteis, as aves são evolutivamente mais adaptadas ao meio terrestre. Isso se deve à capacidade de manter a temperatura corporal relativamente constante. Então, enquanto os répteis precisam de mecanismos externos, como por exemplo a luz solar, para manter a temperatura corporal, as aves conseguem se manter aquecidas às custas do próprio metabolismo. O nome dessa capacidade de manter o corpo aquecido às custas do funcionamento do próprio sistema, do próprio corpo, é chamado de homeotermia. Vamos lá para o conceito. Animais que conseguem manter a temperatura corpórea estável, ou seja, que não muda com variações bruscas demais, são chamados de animais homeotérmicos. E o exemplo de animais homeotérmicos são todas as aves e todos os mamíferos. Inclusive, nós mesmos, nós seres humanos, somos seres homeotérmicos. Uma característica que favorece a homeotermia nas aves, ou seja, que elas mantenham os próprios corpos aquecidos por conta própria, a existência de um coração totalmente dividido em 4 cavidades, né? Cavidades, para ficar mais fácil de ilustrar para vocês, são 4 espaços, são 4 buracos. E esses 4 buracos recebem nomes ali. Na parte superior nós temos 2 átrios e na parte inferior nós temos 2 ventrículos. Quando se fala de coração mais evoluído, animais mais adaptados a determinados ambientes, nós temos aí características evolutivas. Se você pegar o coração de um peixe, ele vai ser menos evoluído do que o coração de uma ave. A mesma coisa acontece com os corações dos anfíbios e dos répteis. Ao contrário dos animais homeotérmicos, que você já sabe o que é, temos os animais heterotérmicos, que podem ser chamados também de ectotérmicos, exotérmicos ou pecilotérmicos. Então, quando você vê essa palavra em algum texto,
ectotérmico, exotérmico, psilotérmico, eu estou me referindo a um animal que não consegue ali manter a sua temperatura corporal estável, ou seja, sem mudanças bruscas. Então, o que são animais heterotérmicos? São aqueles animais cuja a temperatura é variável, ou seja, regulam a temperatura corporal de acordo com o ambiente em que eles estão. Quando a temperatura do ambiente está baixa, a do animal também vai ficar baixa, né? Vai baixar. E o mesmo acontece quando a temperatura sobe. O ambiente aqueceu, então ele também vai ficar aquecido. Exemplos de animais heterotérmicos são os répteis, os anfíbios e muitas espécies de peixes. Vamos para as questões agora, questão 10, caderno 6. De acordo com os textos a respeito da comunicação entre os animais, né? Entre os elefantes e entre as aves, respondam as questões abaixo. Letra A. A que classe de vertebrados pertencem os elefantes? É a primeira pergunta. E quais são as duas principais características presentes nos animais dessa classe, em pelo menos um dos estágios de desenvolvimento? Como a gente viu, é uma questão com duas partes e vamos para mais fácil. Geralmente, quando se fala em classificação de animais, pretendemos reunir animais com características parecidas, ou pelo menos próximas, em um único grupo. Você pega um grupo, né? Você pega vários animais e coloca num grupo na qual eles compartilham determinadas características. A classificação biológica mais comum reúne os animais em 5 classes que vocês já devem conhecer, né? Vamos lá para as classes: aves, répteis, mamíferos, anfíbios e peixes. Então, a primeira parte da questão, ela quer que você encontre a classificação dos elefantes, né? Em qual grupo eles estão inseridos. A segunda parte da questão fala sobre embriologia, então ele vai para o lado de formação. E quando se fala embriologia, você já lembra de quê? Embrião. Vamos para a letra B. Quais os aspectos da comunicação dos elefantes são parecidos com a comunicação dos humanos? O texto fala claramente de sentimentos, de gestos, interpretação de situações sociais, individualidade, porque a gente sabe que não é porque são todos elefantes que eles são todos iguais. Quando se informa que cada elefante tem uma personalidade vocal diferente, ou então formatos de orelhas diferentes na dobra das orelhas, a partir disso você pode construir uma resposta, né, para a letra B. Questão C. Quais são as funções das penas das aves citadas no texto? Então ele quer que você retire a informação de lá. E como as penas das aves influenciam na sua comunicação, né? Como que a ave pode influenciar na comunicação de uma ave com a outra ave? Ou então de uma ave com outro animal específico? A letra C é também bastante tranquila, né? E essa questão é muito fácil, porque a resposta está escrita lá em cima. A pena, ela facilita o voo, ela aquece, ela funciona como camuflagem, ela atua na comunicação, sem contar a importância na hora do acasalamento, que também é citado, né, na hora de impressionar a fêmea. Você pode escolher entre todas essas coisas para compor a sua resposta. Letra D. Entre as diversas funções das penas, o texto Comunicação das Aves cita a capacidade antipredatória. Explique esse mecanismo de defesa. A própria questão já fala para você, ó, quando eu falo antipredatória, contra o predador, né? Então, contra o predador, nós temos o quê? A camuflagem, que é você se esconder. Você pode citar isso, do animal querer passar despercebido ali, não ser notado, né, pelo caçador. Ou ele pode também parecer maior ou mais assustador, dependendo, né, no caso de algumas espécies. Todas essas são estratégias de sobrevivência que usam as penas como recurso. Letra E. Pesquise o significado de dimorfismo sexual das aves citada no texto. Queridos, dimorfismo. Vamos para o conceito. Em biologia, o dimorfismo sexual é considerado quando há ocorrência de indivíduos do sexo masculino e feminino, de uma espécie com características físicas não sexuais marcadamente diferentes. Quando a gente fala de animais em geral, não só as aves, aí tá algumas figuras para você. Ó, quando você olha o leão e a leoa, eles têm características diferentes, né? Você não precisa olhar o leão por baixo para saber que ele é um leão. Por quê? Porque ele apresenta uma juba. Voltando para as aves. Quando eu falo de aves, o macho ele tem que ter uma coloração, ele tem que ter um canto. Por quê? Isso tem a ver com acasalamento. Isso tem a ver com prole. O que é a prole? Gerar filhinhos, né? Gerar pequenos passarinhos. Então, o macho ele tem que ser mais vistoso. Quando você pega um pavão, o pavão macho, ele tem, né, aquelas penas bonitas que nós conhecemos, enquanto o pavão fêmea não. E isso tem um objetivo. A mesma coisa são os outros passarinhos, tá? Então, dimorfismo basicamente é isso. Letra F, para finalizar.
Entre as características incomuns da classe das aves, podemos citar a ausência de bexiga urinária e ossos ocos, também chamados de ossos pneumáticos. Explique de que forma essas duas características se relacionam com o voo das aves. Queridos, quando eu falo de voo, você pensa já em algo no ar. E para que algo fique no ar, eu tenho que ter o quê? Uma diminuição de peso. Quando eu falo em ossos pneumáticos, pneumático lembra o quê? Pneu, porque pneu tá cheio o quê? De ar. Então é basicamente essa relação que você tem que fazer. Então o osso ele é oco para perda de peso. E se eu tiver uma bexiga urinária ali, eu também vou ter mais peso. Isso tem a ver também com o crânio das aves que não possuem dentes. Então esses animais eles são adaptados para o voo. E para que eu tenha um voo, né, eu tenho que ter penas, eu tenho que ter uma aerodinâmica, eu tenho que ser leve. Então o osso oco ele favorece isso. Então esse osso pneumático quer dizer que ele pesa menos. E a ausência de uma bexiga urinária quer dizer que ela não vai guardar nada ali, ela não tem um órgão a mais, né? E tudo já vai vir misturado ali, no caso, nas excretas dela, né? Tanto a parte sólida quanto a parte líquida. Beleza, meus queridos? Então é isso aí, a gente fica por aqui e até a próxima.